2021 foi um ano aterrorizante, isso ninguém pode negar. Então, para homenagear essa desgraça, nada melhor do que uma seleção com os melhores filmes de terror de 2021. Filmes em que a natureza é de alguma forma utilizada como elemento do terror têm sido cada vez mais comuns. Em 2021 tivemos In the Earth e Gaia explorando o medo de uma força desconhecida na natureza. Mas nesse estilo, o filme que mais impressionou foi The Feast. Na região rural do país de Gales, uma jovem é contratada para ajudar nos preparativos para o jantar de uma família bem rica. A estranheza e a quietude quase alienígenas da protagonista são o suficiente para deixar o espectador com uma pulga atrás da orelha, querendo saber de uma vez quem é essa menina e quais são as verdadeiras intenções dela naquela casa. Existe sempre uma sensação de que a qualquer momento a porrada vai estourar e o sangue vai jorrar solto. Agora, como e por que vocês vão ter que assistir para descobrir. Em nono lugar temos Censor. This depiction is dangerous. Come on, Enid. I'm cutting it. Enid trabalha como censora de filmes de terror. Ao assistir uma cena estranhamente familiar, ela embarca em uma busca desenfreada pela irmã desaparecida há anos. O suspense de Censor funciona muito bem, porque esse é daqueles filmes que tá sempre nos fazendo questionar a sanidade da protagonista. O longa tem seus pontos fracos, mas o final é marcante a ponto de deixar Censor na nona colocação. Our Earth is already out there. And all of us. James Wan, a mente brilhante por trás de Jogos Mortais e Invocação do Mal, nos presenteou em 2021 com um bom filme de terror. Em Maligno, acompanhamos Madison, uma senhorita com um passado obscuro que começa a ter visões de assassinatos sendo cometidos pela cidade. Quando ela descobre que as visões são de crimes que realmente estão acontecendo, ela precisa investigar seu passado para descobrir qual sua ligação com o assassino. Apesar de uma pequena grande inconsistência científica, o plot twist é surpreendente e faz as peças colocadas pelo roteiro se encaixarem muito bem. O que importa é que, de forma geral, o filme é bem dirigido e tem cenas muito estilosas, como esse plano superior da casa e essas transições maneiras pra chuchu. Na sétima colocação, um terror mais atmosférico e diferente. Lamb pode nem ser considerado terror por muita gente, e tudo bem se você achar que não é. Acontece que nos últimos anos, nas asas abençoadas da A24, alguns filmes de terror começaram a revolucionar o gênero, buscando formas menos óbvias de contar histórias que exploram medos humanos. É daí que surgiu o polêmico termo pós-terror. Lamb é um filme que, se fosse um texto literário, seria um conto do realismo fantástico, onde o cotidiano é invadido por um elemento mágico extraordinário: o nascimento de um bebê híbrido, metade humano, metade cordeiro. Meu Deus. Maria e Ingvar, um casal que já havia perdido uma criança, decidem criar a criaturinha como filha. O luto e o medo de perder um filho são explorados brilhantemente nessa obra extremamente divisiva. De qualquer forma, Lamb é uma experiência atmosférica e visual que marcou 2021. Personagens femininas têm sido a escolha preferida para protagonizar filmes de terror, desde o giallo e o slasher até os filmes atuais. Não é à toa que 9 dos 10 filmes dessa lista são protagonizados por mulheres. A questão é que os filmes atuais têm incorporado temas mais focados no terror latente da experiência feminina no mundo real. Em 2020 tivemos o sensacional Homem Invisível, protagonizado pela estupenda Elisabeth Moss. E em 2021 tivemos Knocking, seguindo a onda atual, e a trilogia Rua do Medo, mantendo uma tradição mais antiga.
mas o destaque maior foi, sem dúvida, Last Night in Soho. Eloise, uma estudante apaixonada por moda, começa a vivenciar em sonho a vida da jovem Sandy, uma aspirante a cantora na Londres dos anos 60. Quando uma tragédia acontece, Eloise precisa procurar no presente as respostas para o que aconteceu no passado. As atuações, tanto da Thomasin McKenzie quanto da Anya Taylor-Joy, são precisas e ajudam demais na imersão do espectador. O longa tem uma belíssima direção de arte e cenas muito bem feitas. Tem um plot twist que pode deixar o público confuso em relação à mensagem do filme, mas se isso acontecer com você, é só focar nas reações e nas atitudes da protagonista que vai ficar tudo bem. Leaving ghosts. Save yourself! Em quinto lugar, a parte 2 de Um Lugar Silencioso conseguiu manter a qualidade e a tensão do primeiro filme. Depois de terem descoberto a fraqueza dos monstros ceguetas assassinos, a família Abbott continua lutando para sobreviver depois do fim do mundo. Novos personagens são apresentados e a Emily Blunt continua espetacular, mas é a garotinha Millicent Simmonds que rouba a cena. Um Lugar Silencioso Parte 2 mostrou que o primeiro filme não tinha sido um golpe de sorte e nos deixou ansiosos pela parte 3. A Casa Mal-Assombrada é um dos temas mais antigos do cinema. E no meio de filmes cheios de clichês, é sempre bom quando uma obra chega com originalidade e simbolismos bem estruturados. É claro que eu estou falando de The Night House, o grande filme de Casa Mal-Assombrada de 2021. Depois da morte do marido, a viúva Beth começa a descobrir segredos perturbadores sobre o passado do marido e sobre a casa que o rapaz havia construído com as próprias mãos e que agora parece estar assombrada. The Night House é daqueles filmes de terror que são uma grande metáfora. De um lado, existe o sobrenatural, que move a curiosidade do espectador, e de outro, o estado psíquico da protagonista, suas angústias e suas emoções, que revelam o lado real e natural do que realmente pode estar acontecendo no filme. A diretora Julia Ducournau já havia agraciado os amantes do terror com o canibalesco Raw em 2016. E em 2021 ela voltou ainda mais fora da casinha com Titan. O longa acompanha a história da jovem Alexia, que depois de ter sofrido um acidente na infância, tem uma placa de titânio posta em sua cabeça, o que a faz ter a capacidade de se relacionar com carros. Em que sentido? É isso mesmo, ela copula com automóveis. Você pode reclamar de muita coisa desse roteiro, mas não de falta de originalidade. Titan fala de solidão e contato humano através de uma camada de simbologia muito bem estabelecida que funciona por si só e pode ressoar com o espectador, ele tendo ou não entendido o filme. É daquelas obras em que o sentir é mais importante que o interpretar. A medalha de prata fica com a história de vampirismo mais realista que você vai encontrar. My Heart Can't Beat Unless You Tell It To. Ou, em bom português, Meu Coração Não Pode Bater a não ser que você diga pra ele bater. Filme que foi lançado em festivais em 2020, mas chegou ao público geral em 2021, então entrou nessa lista. Dois irmãos cuidam de seu irmão mais novo que está doente. Mas como a doença aí no caso é o vampirismo, os dois irmãos mais velhos têm que sair por aí matando gente pro menino ter o que comer. Os dilemas morais sobre quem merece morrer para doar sangue pro vampirinho e a dinâmica entre as diferentes personalidades dos três irmãos são os pontos altos do filme, que também fala de responsabilidade familiar versus liberdade individual. Até onde você iria para salvar a vida de alguém que você ama? Até onde vai a ética e a moral quando o amor te impele a cometer crimes? Um filmaço que merece o segundo lugar na lista. Agora, algumas menções honrosas de filmes que por pouco não entraram no top 10. The Power. Uma jovem enfermeira é forçada a trabalhar durante o turno da noite em um hospital que esconde segredos aterrorizantes.
The Novice. Uma estudante universitária entra em uma equipe de remo e fica obcecada em se tornar a melhor entre as melhores. VHS 94. Uma coletânea de terror found footage com seus pontos baixos, mas que vale a pena pelos pontos altos. Principalmente pela história do cientista maluco que transforma suas vítimas em ciborgues. O melhor filme de terror de 2021 é o norueguês The Innocents. O longa acompanha crianças que, longe dos olhos e da atenção dos adultos, desenvolvem poderes como telecinese e leitura de mentes. Quando um dos pestinhas começa a usar seus poderes para o mal, coisas ruins começam a acontecer. A diferença entre imoralidade e amoralidade é o assunto principal da obra, que usa da pretensa inocência das crianças para discutir temas mais profundos, como empatia, por exemplo. O arco pelo qual a protagonista passa é brilhante e ganha ainda mais destaque pela ótima atuação da garotinha Raquel Leonora Flottam. O terror psicológico do filme é construído de forma gradual e consistente, até o ponto em que o risco se torna gigante. A panela de pressão começa a apitar e a gente fica se revirando na poltrona com medo de uma criança birrenta. Tudo isso e muito mais fez de The Innocents o melhor filme de terror de 2021. Hva var det som skjedde egentlig? Vi lekte bare nytt. Esse foi o nosso top 10 de melhores filmes de terror de 2021. Se você achou que ficou faltando algum, comenta aí embaixo. E não esquece de deixar um like, se inscrever, fazer tudo que você tem direito e até a próxima vez.